Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vamos entrevistar aqui a empresa Cambridge Family Enterprise Group, a CFEG. Está aqui comigo a Gilda Alves, que é a sócia da empresa. Seja muito bem-vindo, Gilda, ao programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Vamos falar aqui, primeiramente, da história da empresa. Mas que você seja muito bem-vinda. Conta um pouco da história da empresa, se é daqui, se veio de fora. Ela é uma empresa americana. Foi fundada há 35 anos pelo professor John Davis, que é uma referência mundial no tema de famílias empresárias. E em São Paulo a gente atua há 15 anos com famílias do Brasil inteiro. E agora em 2025 estamos abrindo o escritório em Belo Horizonte. Então vocês ainda não sentiram o impacto da diferença da cultura do mineiro. Falam que já acabou, que isso é coisa do passado, mas ainda somos um tanto quanto conservadores. Nós vamos dar um pouquinho de trabalho para vocês, viu? Eu sou mineira, né, e trabalho na CFEG há 10 anos. Então, agora, nesse momento, a gente alia toda a bagagem que a CFEG tem no tema de famílias empresárias com o conhecimento local que vem da parte da nossa equipe que é mineira. Agora, me diz o seguinte, você vai dar uma assessoria para uma empresa familiar, geralmente, já quando está assim, num estágio mais avançado. É uma questão de gestão, mas é uma questão jurídica também, envolve todo mundo. Vocês devem ter gestores e advogados da empresa, mais ou menos por aí? Vamos lá. Empresas familiares em Minas e fora de Minas têm algumas particularidades por serem empresas familiares, né? A gente fala que na primeira geração do fundador, os papéis são todos exercidos pela mesma pessoa. Então, o fundador ele é o dono, ele é o gestor e ele é o pai de família. Então, não tem tanta complexidade nesse aspecto. À medida que as gerações passam, esses papéis eles vão se distanciando. Então, quando a gente chega numa geração de primos, por exemplo, a gente tem pessoas que são da família e estão no negócio, tem pessoas que são da família que não estão no negócio, como cônjuges, por exemplo, tem, eventualmente, executivos que não são da família e assim por diante. Então, a gente vai criando uma complexidade por terem pessoas diferentes, em papéis diferentes, com interesses diferentes. E aí a gente precisa não só de tratamento jurídico, né, de gestão, mas de muito planejamento e coordenação para fazer com que esses papéis sejam exercidos com um objetivo comum, né, em prol da longevidade desse sistema familiar. Aí a coisa deve complicar mais pelo lado financeiro, porque há um distanciamento do sentimento. Quando é filho, irmão, a coisa tem um sentimento, que às vezes, né? Às vezes não tem, mas geralmente tem, né? Agora, quando pega um distanciamento, aí entra cônjuge e entra executivo, o negócio fica muito financeiro, né? Tem a ver isso aí? Eu diria que muitas coisas ficam mais complexas, né? E muito do trabalho que a gente faz para ajudar essas famílias a se manterem por gerações é ajudar essas famílias a se desenvolverem em 3 grandes pilares. Um é manter os ativos crescendo, porque a família cresce. Sim. Né? Cresce a qualidade de vida. Isso. E se os negócios não crescerem mais do que começa a demanda a faltar, da família, e aí começa a briga é pior. Outro aspecto é o desenvolvimento de talentos. A gente precisa estar sempre desenvolvendo futuros sócios, futuros gestores, para dar conta desse crescimento. E o terceiro ponto é a união de propósito, né? Ou seja, sempre trazer reflexões para a família de por que estamos juntos, o que faz a gente seguir juntos, para onde a gente quer ir. Que numa geração de primos, por exemplo, isso não é tão natural como numa geração de irmãos pode ser. É verdade. Olha, eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas é um minutinho só, já estarei de volta.
falar aqui hoje da empresa patrocinadora do programa, uma das empresas patrocinadoras do programa, a Drimes Construtora. A Drimes Construtora faz obra para pessoas físicas e para governo. Drimes Construtora, com sede em Itapecerica, no Centro-Oeste Mineiro, e com obras por diversas regiões do Centro-Oeste, já chegando no sul do estado. A Drimes acabou de conquistar toda a documentação, completou 5 anos para fazer qualquer tipo de licitação, concorrência pública, privada. Ela está habilitada e com obras em dezenas de cidades. Drimes Construtora, construindo a sua cidade e o seu lar, com um carinho como se fosse própria. Olha eu aqui de volta, nós estamos falando de um assunto aqui. Na verdade, a gente precisava de uns 10 programas para fazer a introdução dele, porque ele é muito complexo. Eu estou aqui com a Gilda Alves, e ela é da empresa Cefeg, e que faz esse trabalho da empresa familiar. Especificamente para o meu telespectador entender o que é o que dá, pode fazer mais coisa, mas objetivamente, tem uma empresa aí, ela é do pai, do filho, o pai já está com 70 aqui, e aí começa a fazer o quê? Muito se fala sobre governança para a empresa familiar, né? E a gente fala que governança não é um fim, governança é um meio. Um meio para quê? Para atingir a visão dessa família. Então, a primeira coisa a se fazer é sentar, né, gerações diferentes, pessoas diferentes que estão envolvidas naquele sistema familiar para conversar sobre o futuro, né, sobre o que essa família quer para o futuro, o que precisa guardar e manter como legados, valores, né, e a partir daí a gente desenha as estratégias que precisam ser implementadas. Na minha cabeça passa que quando uma empresa ela tem o pai e os filhos, é uma situação mais simples. Mas quando, além do pai e do filho, tem sócios de terceiro, vai complicando mais. Vai complicando mais, com certeza. Como eu falei no começo, esses diferentes papéis, cada papel novo que chega vai trazendo um pouco de complexidade, né? Então, no caso de sócios externos, por exemplo, a gente precisa garantir que tenham bons acordos, né, que tenham estruturas de governança, espaços para eles conversarem sobre os temas da sociedade. Então, tudo isso não é natural. A gente precisa preparar, ser intencional e ter um trabalho bem estruturado. Você chega numa empresa e ela tem lá o presidente, o pai, que é o dono, tem os filhos. O que vocês propõem a fazer? Qual que é o trabalho que vocês vão desenvolver para precaver muitas coisas ali? O que é esse trabalho especificamente? Tá. Nesse caso, né, nesse cenário específico, a gente pode trabalhar com preparação de futuros sócios, né, dos herdeiros, para que sejam bons sócios no futuro, o planejamento da própria transição, da gestão do patrimônio. A gente pode trabalhar com essa construção de visão de futuro, com planejamento estratégico da empresa para chegar naquela visão. Então, são muitas ações possíveis dentro de um sistema familiar que está passando de primeira para a segunda geração, a depender das prioridades que a gente encontra ali. O trabalho de vocês foca essa questão entre sócios, vamos assim dizer, ou ela avança um pouco mais na questão da gestão, de pareceres, de planejamento estratégico, de planos de negócio? Então, a Cefeg tem um diferencial de ser uma empresa que olha para todo o sistema familiar. Então, a gente trata desde relação entre membros familiares, que às vezes nem são sócios, até relação entre sócios e questões da empresa. Então, a gente também trabalha com planejamento estratégico, com questões corporativas dentro do negócio familiar. Infelizmente, o meu tempo acabou, eu tenho que ir. Mas antes, quero fazer um convite para você assistir também, sábado, 12h30, na Band Brasil, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Programa Mundo dos Negócios, mostrando as empresas, as grandes empresas brasileiras. Sábado, 12h30, Band Brasil, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.